Olá, amigos cafeicultores! Tem um mato que com certeza, se ele já não é problema para você, ele ainda vai ser. Com as adaptações dos herbicidas, dos matos, ele está cada vez mais presente nas nossas lavouras e você pode ter certeza, se já não tirou muito dinheiro seu, ele ainda vai tirar. Por isso que é tão importante você conhecer cada vez mais como funciona, como controla ou como convive com esse mato para que você não perca dinheiro e tenha altas produtividades no café. E esse mato é o assunto do nosso Gustavo Ranó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Tá curioso para saber qual que é o mato que eu tô falando? Pois é, olha que beleza. Se não fosse trágico, seria até bonito essas florzinhas aqui. Pois é, meus amigos, nós estamos falando da tiririca, que algumas regiões conhecem como cebolinha. Com as adaptações dos herbicidas, glifosato que nós usamos durante muito tempo, foi selecionando os matos. Desde a época dos dinossauros, não ficou o mais bonito, nem o mais inteligente, nem o mais sábio, nem o mais forte. Ficou quem melhor se adapta. E com certeza, cada vez mais que nós implantamos técnicas de controle do mato, eles vão se adaptando. Tem fazenda que a gente tem o problema do capim amargoso, do pé de galinha, do cipó, da voadeira e muitos agora vão ter do problema da tiririca. Com as adaptações que temos passado, ela está cada vez mais presente nos nossos manejos. E pode ter certeza, é o mato mais ameaçador que nós temos. Ela não tem o formato normal igual aos outros matos. Ela tem uma anatomia diferente, tem uma capacidade melhor de resistência, adaptação e persistência. Por isso que se torna um mato tão difícil de manejo. Se você ainda não tem, maravilha, fica atento para não deixar ele entrar na sua área. E se você já tem, vamos conversar um pouco sobre as técnicas e os manejos, como a gente pode fazer para poder solucionar e não deixar ela te tirar dinheiro e nem tirar a tua produtividade. Mas antes da gente falar, chegou a hora, a melhor hora, a hora que você vai dar uma paradinha no vídeo e sentar o dedo no like, dá essa moralzinha pra gente, dá aquele engajamento bacana e deixa aqui nos comentários se você tem muita tiririca, se você tem pouco ou se você não tem tiririca na sua área. E é muito importante, coloca a cidade da onde você está falando, que a gente vai conhecendo mais como é que está cada região no Brasil. Colabore e participe com o nosso Gustavo Ranó Café. E por que a tiririca ela é tão ameaçadora? Está muito ligado no formato dela, de como é que ela multiplica. Todos os matos comumente se multiplicam por sementes. A tiririca também multiplica por sementes. Só para você ter uma ideia, o pé de tiririca pode emitir em torno de 5.000 sementes por planta. E essas sementes elas podem ficar persistindo no solo até 3 anos. Além da semente, ela tem umas bolotinhas na raiz, que essas bolinhas elas são tubérculos, que elas se reproduzem muito fácil, podendo ficar também por vários anos no solo persistindo. E uma planta de tiririca, ela pode produzir 1, 2, 3, 4, dezenas de tubérculos, aonde pode chegar a durar até 10 anos no solo. Ou seja, na hora que fica aquela condição favorável, ela vai germinar, vai brotar e vai sair nova planta de tiririca. Vamos ver como é que a tiririca multiplica, né? A grande força dela está no sistema radicular. Primeiro vamos escolher aqui uma planta de tiririca dessas mais adulta aqui, vai desenvolvida. Aqui, essa aqui tá interessante, ó. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver aqui como é que é interessante a reprodução da tiririca. Você tem aqui a parte da semente, que ela reproduz, a parte aqui do bulbo, que ele pode reproduzir, a parte do rizoma, olha aqui, isso aqui, ó. Isso aqui vai rastejando no solo e soltando broto de tiririca. E a parte do tubérculo, deixa eu ver se eu acho o tubérculo dele, que achei, ó. Tem aqui, ó, vou até...
o tubérculo da tiririca. Então você tem essas formas de reprodução dela, aí, ó. E ela vai sair numa bolotinha aqui, um tubérculo, e já vai brotando o outro, e rapidamente vai brotando o outro. Por isso, quando ela está no começo, é interessante você controlar, não deixar ela crescer muito, para não ir soltando muito esses tubérculos e aí ficar persistindo no solo. Você pode conviver com ela de uma forma tão interessante que é perigoso você nem lembrar que existe ela no solo. Por isso que é importante saber conviver com ela, que é o que eu vou explicar agora no vídeo. Quando você vai controlar uma praga, uma doença, às vezes só um método de controle muitas vezes não é eficiente. A gente tem que associar com outros métodos. O primeiro método de controle que nós vamos falar aqui é o controle cultural. É você fazer algum manejo na sua lavoura ao ponto que você inibe ou não deixe nascer a tiririca. No caso aqui, podemos trazer um mix de cobertura, onde você vai implantar na lavoura várias outras culturas, como milheto, crotalária, trigo mouriço, que vai competir, vai inibir o desenvolvimento da tiririca. Ou então, a braquiária, onde ela vai forrar o solo e não dá espaço para a tiririca. É um método de controle bem interessante. Outro método de controle, que pode ser confundido com o cultural, é o biológico, onde uma planta acaba atrapalhando outra planta ou um animal pode estar consumindo essa tiririca. No caso do animal, é meio complicado, né? Você teria aí o quê? Porcos, que comeria o tubérculo da tiririca, carneiro, cabra. Para café não dá certo, né? Alguns roedores poderiam também estar comendo, não vai dar conta, né? Ainda mais se tratando de dezenas de tubérculos. Então, ou seja, para o controle biológico, para algumas coisas dá certo, nesse caso, esquece que não vai ser suficiente. Outro controle muito interessante é o controle físico, ou seja, você fazer uma barreira física para a tiririca não desenvolver. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma palhada, por exemplo, da braquiária ou do mix, palha de café, por exemplo, que vai fazer uma barreira, lembrando que a tiririca, para desenvolver, ela precisa muito de luz. E você fazendo uma barreira física, vai evitar que essa luz chegue nela e com isso acaba não desenvolvendo. É um método que a gente chama de físico. Podemos também tratar como método físico você dar um choque na tiririca, choque elétrico mesmo. Até eu acho isso interessante, que você vai atingir a parte aérea, raiz, tubérculos, e eu acho que deve dar uma controlada boa. Só que isso, nem sei se foi testado em tiririca, né? E existe um implemento agrícola que você consegue fazer, mas um equipamento desse custa em torno de R$200 mil. Eu acho melhor a gente tentando de outras formas por enquanto. Outro método que controla bem a tiririca seria o controle mecânico, facilmente utilizado por roçadeiras, aonde eu vou pegar e cortar a base da tiririca. Resolvo a parte aérea, mas a gente já viu que a grande força da tiririca ela está no solo, através dos bulbos, tubérculos, raízes. Então ela vai morrer aparentemente, mas ela vai ressurgir e brotar com muita rapidez. E está aí a grande dificuldade da tiririca, aonde controlar a parte aérea não é difícil. A grande dificuldade é controlar a parte radicular, porque é ali que está a força da tiririca. Então, pensamos em controlar a raiz. E pensando agora no controle químico, que é onde a gente conseguiria controlar, que quando a gente fala de controle de tiririca, vem qual herbicida eu vou utilizar. Para controlar a parte aérea dela, vários tipos de herbicida, o glifosato, como outros dessecantes, controla com muita facilidade. Você aplica, seca, amarela e você fala, está controlada a tiririca. Ledo engano. Nesse caso, ela vai morrer a parte aérea e vai brotar muito rápido. O grande problema da tiririca é isso. Você aplica e ela volta com muita rapidez, que dificulta mais o controle. Se você não associar os outros métodos de controle, cultural, físico, mecânico e químico, você não vai ter uma vivência boa com ela. Mas vamos lá, quando a gente fala de controle químico, a estratégia mais interessante que tem é você usar algum herbicida que conseguisse matar ou acalmar a planta de forma sistêmica, ou seja, andar não só na parte aérea, como em toda a raiz da tiririca. E esse herbicida, realmente, sinto decepcioná-los, mas nós não temos com muita facilidade, ou se tem, não tem registro para café, é mais complicado. A grande estratégia que nós temos é, primeiro, dessecar a tiririca, ou seja, mata a parte aérea, e em seguida entrar com um herbicida pré-emergente.
No caso da tiririca, o sulfentrazone é a molécula mais indicada, que existe vários produtos registrados para café que tem essa molécula e até mesmo produtos genéricos aí com esse sulfentrazone puro. E é através dele que a gente vai conseguir segurar essa tiririca por mais tempo, agindo em pré-emergência. Mas atenção, o sulfentrazone ele deve ser feito na dose correta, que ele vai controlar a tiririca e não prejudicar a lavoura de café. Em dose errada, acaba prejudicando a nossa lavoura. Se a tiririca não é teu problema ainda, e você ainda está na fase do capim amargoso ou do pé de galinha, existem 2 vídeos aqui no Gustavo Ranó Café que falam sobre o tema. Vou deixar aqui na descrição do YouTube para que você assista também. E para você que tem problema com tiririca, espero que esse vídeo tenha ajudado você a manejá-lo. Lembrando que a gente nunca vai acabar com os matos. A gente tem que saber estratégias para estar convivendo com ele e não prejudicando as nossas lavouras. Obrigado por ter assistido até aqui. Ainda dá tempo de sentar o dedo no like, deixar aquele comentário de como é que está a situação da tiririca aí na sua lavoura e até o próximo Gustavo Ranó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.